Bom, amados, iniciando esta aula, nós vamos fazer uma breve recapitulação das características das 7 igrejas da Ásia, tá bom? A primeira igreja, a igreja de Éfeso, ela representa aí, nesse ponto de vista que a gente estava abordando, né? Elas sendo representativas em dado momento da igreja ao longo aí da história, vamos trazendo essas características. Então, a igreja do primeiro século, que é a igreja de Éfeso, ela representava aí essa igreja que tinha perdido o primeiro amor, né? Essa igreja que, embora sendo fiel doutrinariamente, cuidadosa doutrinariamente, mas perdeu o fervor. A igreja de Éfeso. A igreja de Esmirna, ela representa a igreja no período do ano 100 até o ano 312. E essa igreja representa a igreja perseguida. Então, o texto, a gente percebe que há essas características aí, né? A igreja que era perseguida, a igreja que alguns foram levados à prisão, foram lançados na prisão, foram tentados, né? E teve uma tribulação, mas a palavra é que eles fossem fiéis até a morte para receber a coroa da vida. A terceira igreja, que é a igreja de Pérgamo, ela representa a igreja do ano 313 até o ano 600. Foi quando Constantino, o imperador, se declarou cristão, cessou a perseguição e a igreja ela se mundanizou, ela se paganizou, de onde nasce então a igreja católica apostólica romana. A igreja católica apostólica romana ela nasce nesse ano 313 com Constantino, né, o imperador. Então essa igreja ela teve um casamento com o Estado. O Estado e a igreja viraram a mesma coisa. A igreja de Tiatira, ainda no capítulo 2, verso 18, ela representa a igreja do ano 600 até o ano 1517, chamada de igreja profana, onde ela vendia inclusive o perdão, né, se enriqueceu muito, também se mundanizou, mas em outro aspecto, não na questão de se misturar com o Estado, e sim de comercializar a fé. Então eles vendiam mesmo, vendiam relíquias de santos, né, vendiam a própria indulgência, chamado, que era o perdão. Então assim, tinha um documento papal, o Papa vendia um documento, e a pessoa comprava. Aquilo, segundo a Igreja Católica, garantia o perdão dos seus pecados. Os pecados que ela cometeu, que ela ainda iria cometer. Então quem tinha muito dinheiro pecava à vontade. E podia comprar, certo? Parece engraçado. Aliás, é engraçado, mas olha só, era assim que eles pensavam, né? E tal. E é um negócio bem complicado. Ela se levantou Lutero, né? Do Lutero? Não, aí surge Lutero, né? O Lutero surge justamente em 1517 questionando isso, porque a salvação não se daria por obras. Ninguém poderia comprar um terreno no céu, né? Ninguém poderia fazer nada para obter a salvação. E a Igreja Católica ela enfatizava essa questão de obras, de mérito, a observância dos sacramentos, né? A crisma, né? O batismo, a crisma. Nossa, agora acho que eu não vou lembrar não. Vocês já pertenceram ao catolicismo assim? Não lembram? Ninguém era católico praticante não, né? Então, catequese, então batismo, crisma vem primeiro ou não? Crisma, catequese, não, a catequese catequese e crisma, né? Que é o ensino e depois a confirmação. E aí vem casamento, é um sacramento, a extrema-unção que é o último, eu não lembro. Você usava tudo financeiramente? Oi? Podemos falar que a visão era tudo comércio assim, dinheiro? Nesse período aí do ano 600 a 1517, houve sim esse grande comércio da fé. Porque assim, eles vendem aí onde a Igreja Católica ela enriquece muito, né? Porque imagina só, vendendo os perdões. Então todo mundo queria ter essa garantia do perdão. Havia um missionário chamado João Tetzel. Esse foi o cara que disputou com Lutero, porque ele era um grande pregador das indulgências. E ele tinha uma frase que é muito conhecida, ficou conhecida, né, nos anais da história, que era assim: somente o tilindar da moeda no final do cofre, né, no fundo do cofre, e o seu parente será livre do purgatório. Então ele tinha mais ou menos assim, uma fala assim, ou seja, que as pessoas que estavam no purgatório, o parente era possível remi-las de lá, né, comprar esse perdão dela de alguma forma. Então aqui foi
esse período foi comercializada a fé, se vendia relíquias dos santos, então é muito caro. Diga, Cláudia. Não, porque eu aprendi assim na quinta série, que eu nunca vou esquecer, em história, a minha própria professora falou assim que a igreja católica, ela começou por causa da política. Eles davam interesse em dar o terreno, é por isso que são dados os terrenos para os católicos, mas através disso tinha toda aquela política, né? É o ano 313, Era então a isso gente está já, falando de um né? período, esse é um período anterior do que eu estou falando agora. O que eu estou falando agora é do ano 600, né, até o ano 1517, onde a característica da igreja, essa característica de comercializar a fé, né? Então lá atrás sim, é outro período que é a igreja de Pérgamo, onde a política entra, que a igreja e Estado vira a mesma coisa. Então é a igreja anterior. Essa igreja de Tiatira, então, ela tem essa característica de comercializar a fé. Aí vem a igreja de Sardes, que Sardes quer dizer remanescente, de onde surge a grande reforma, Martim Lutero, onde essa cisão porque até então só existia a Igreja Católica Apostólica Romana, era a única denominação no mundo que existia, tá certo? Aí daqui vai derivando muitas outras, né? Aqui é onde surge o chamado protestantismo, onde Martim Lutero protesta com as suas 95 teses, né? Ele vai refutando, vai contestando, vai protestando contra as doutrinas católicas que ele entendeu que era contrária aos ensinos da Bíblia. Então aqui surge... A reforma não surge a partir da igreja de Filadélfia? Não, 1517, é a igreja de Sardes. A igreja de Sardes que traz essa característica aí, né? Porque aqui, Ananice, olha só, vamos ler aqui para a gente ver se compreende. Capítulo 3, verso 1. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives, estás morto. Ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Se não vigiares, virei sobre ti como ladrão e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Ao que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Então havia esse remanescente dentro da igreja católica, dentro dessa igreja que tinha nome de que vivia, mas espiritualmente estava morta, né? Tinha lá os remanescentes, ou seja, aqueles que eram fiéis a Deus, os homens, as mulheres de Deus, o povo de Deus estava no meio. Só que agora é onde eles saem desse movimento da igreja católica, e aí eles vão então servir a Deus, né? Fora da igreja. Não era a intenção de Martim Lutero. Martim Lutero queria reformar a igreja, mas aí a gente sabe até hoje que para você mudar a cabeça de uma pessoa que é líder é muito complicado, difícil, né? Então Martim Lutero tentou, ele nunca quis sair da igreja católica, ele era um padre, na verdade, né? Um monge agostiniano. E aí ele foi, na verdade, expulso, não sabe, foi excomungado, né? O Papa deu a sua bula a bula papal lá de excomungar ele e tal. Mas a questão aqui que aqui nasce então o protestantismo, e essa igreja é o que caracteriza então da reforma. Essa é a igreja da reforma. A igreja de Filadélfia, ela representa a igreja missionária, o grande avivamento que houve de missões. Então Martim Lutero, a reforma protestante, não trouxe avivamento, pelo contrário, trouxe muitas divisões por conta das doutrinas, né? Então havia divergência entre os líderes também e homens de Deus. O Martim Lutero, o João Calvino, o Tiago Armínio e outros mais aí, eles eram líderes e eles divergiam em algumas coisas, e aí foram surgindo então essa variedade, essa diversidade de denominações que até hoje só se multiplica, né? Sabe? Você conhece a igreja messiânica? Sim. Parece que ela é de japonês, né? Nossa, Analice, agora você me pegou. Eu sei que tem a Nipo brasileira, que é do Takayama, né? De caso Takayama ali na Liberdade. Essa que é a mais, talvez a mais famosa no sentido assim, de conhecida mesmo, que é a Assembleia de Deus Nipo brasileira, que é fundado pelo Takayama, né? Que Ela tem essa messiânica também. Também. Ela é enorme, ela é
Mas tem tanta denominação, e tem umas que são até antigas, mas não são tão conhecidas. Por exemplo, a igreja do Nazareno é uma igreja grande, né? Relativamente antiga, se comparado com a maioria dessas que estão na mídia hoje. E a maioria dessas que estão na mídia hoje, elas nasceram aí na década de 80 e 90 e 2000, 80, 90 e 2000, então são recentes demais, né? Essas que estão aí, oh meu Deus, toda vez eu esqueço, Mundial do Poder de Deus, Plenitude do Trono de Deus, essas duas, qual mais aí que está aí assim, mais em evidência, ascensão? Universal. Universal já é década de 80, no comecinho, Tem um né? também que da Celso Garcia que é legal, é Mudança de Vida. Eu não conheço Fica essa. perto da plenitude, do texto, Salomão. Eu não conheço, mas são tantas, irmãos, são tantas, que não tem como nem catalogar mais. Isso é impossível você catalogar. Até um tempo atrás ainda havia, né, um catálogo lá, nome de igreja e tal. Até saiu uma revista da Eclésia, que eu assinava, nome de igrejas engraçadas até, né? Jesus foi ali, já volta, Sapatinho do Fogo, Igreja do Pastor Sassá, Igreja Antiglobo, Fiéis até debaixo d'água. Não estou brincando não, isso são igrejas reais. Os Socorristas de Jesus tem aqui no Grimaldi, o Cuspe de Jesus, Sapatinho de Fogo. Então, Sapatinho de Fogo tem aqui no Rafael, não sei se tem ainda, mas tinha. Então assim, dos gordinhos, olha ó. Então, amados, tem cada um aqui, até Deus duvida, né? Então, assim, é impossível você catalogar. Mas vamos voltar aqui para não dispersar muito, né? Uma dúvida, quando a gente vê assim essas cartas, então quer dizer que essas igrejas não seriam igrejas cristãs? Então, sim. O que é uma igreja cristã? É o que professa Cristo, a doutrina de Cristo. Professar. A gente não está falando em viver. Elas professavam Cristo, né? Aqui, Ângela, é interessante que mostra a realidade das nossas igrejas hoje e de todo sempre. O que elas mostram? Elas mostram que dentro de um povo que se organiza em nome de Deus, tem pessoas lá que são sinceras e são salvas, tem pessoas que não são. Tem lá doutrinas e ensinamentos corretos e tem alguns pontos e algumas coisas que não são. Sim, mas quando a escrita diz assim, ao anjo da igreja, Ao pastor. sim, é isso que eu estou Dirigido ao perguntando. pastor. A gente está vendo que está sendo levantado padres, isso, aquilo. Como fica esse anjo da igreja? Se de repente a história levanta, que Deus levanta padres. Sim, porque Deus, é assim que acontece. O Martinho Lutero, um padre, um monge, né? Um homem de Deus. O Agostinho de Hipona, um homem de Deus. São Tomás de Aquino, um homem de Deus. Sim, mas isso que eu estou tentando entender. Eu posso dizer que a igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, era uma igreja evangélica? Sim, eram. É chamada de igreja. Sim, a igreja sim, não a totalidade. Essa que é a questão. Quando a gente está falando de igreja, nós não estamos falando de 100%. Não existe, eu acho que nunca existiu, e eu duvido que existirá, uma comunidade. Igreja é isso, né? Povo que se reúne num local, que ali 100% sejam salvos. Eu duvido disso. Eu acho isso quase que impossível. Então, assim, quando as cartas das igrejas da Ásia aqui, as 7 igrejas da Ásia, vai mostrar uma realidade. Qual é? Que é a nossa realidade e que é a realidade da igreja de Cristo ao longo dos séculos. É que em um ajuntamento cristão sempre vai haver pessoas que de fato são sinceras, são salvas, regeneradas, e pessoas que não são. A igreja é um lugar público. Muitas vezes nós falhamos no critério para admitir inclusive membros, né? Às vezes nossos critérios são falhos. Então a gente é sempre levado a ter um olhar religioso onde a gente julga aparências, e nem sempre há esse critério, porque nós somos também limitados. A gente não enxerga coração, não tem como a gente ver coração, e muitas vezes a gente se engana com pessoas. A questão o que essas 7 igrejas estão mostrando? Estão mostrando que quando pessoas se organizam em nome de Cristo, não quer dizer que elas todas são gente que agrada a Deus, que servem a Deus, que são cristãos genuínos, 100%, mas que ali também há pessoas que são salvas. É por isso que eu digo, brincando, na igreja a gente acha tudo, até a gente salva, não é? Nas igrejas evangélicas, a gente
crê tanto no Evangelho de Jesus, o seu poder de penetração, que até as igrejas evangélicas, qualquer hora dessa, o Evangelho penetra. Essa é em tom de brincadeira, mas tem um certo fundo de verdade. Mas o que a gente nota, porque a nossa falsa ideia é de que assim, todo mundo que está na igreja evangélica é evangélico, toda igreja que tem um nome lá, não sei o que de Deus, igreja de Cristo, não sei das quantas, de fato ali é um povo que segue a Bíblia, que obedece a Deus, que teve a experiência do novo nascimento. Aqui que está o nosso equívoco, é a nossa, não digo nem santa inocência, eu digo nem santa ignorância. Não sei se é inocência e ignorância junto, não é? De a gente ter esse pensamento e tal, a gente não tem um olhar crítico. Quando nós aceitamos a Jesus, amados, eu queria que vocês fizessem uma regressão, né? Uma retrospectiva. Quando vocês chegaram na igreja, vocês tinham a impressão de que o povo que estava ali, todo mundo era gente honesta, sincera, gente boa, gente que queria ajudar o outro? Vocês tiveram essa impressão? Ou só foi eu? Não, eu tive essa impressão. Todos nós? Todo mundo tem essa impressão, né? Sim. Todo mundo hoje em dia não mais. Infelizmente o negócio está tão ruim que até as pessoas de fora já sabem que não é bem assim, né? Antes era um pouquinho melhor e a gente ainda tinha essa impressão, mas quando nós chegamos e vimos, e as nossas experiências mostraram que nem é assim, não é assim, nunca foi assim, porque é lugar de gente. E aí onde tem gente, irmão, a sujeição de tudo, de gente pecadora inclusive, de gente, e sempre houve, não é novidade. Isso quando a gente pega Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, que todo mundo romantiza, há um romance na igreja primitiva, como a igreja perfeita. Como assim, amado? A gente vê logo no capítulo 5, um casal sendo fulminado por Deus, porque quiseram mentir, enganar, viver de aparência. Olha só, a gente vê na igreja primitiva, gente sendo amaldiçoada, ficando cega, não é? Por causa de uma maldição, querendo comprar as coisas de Deus, querendo pagar para ter benefícios ministeriais. Qualquer semelhança não era coincidência, não é? O tal lá do Elimas, o Bar Jesus, que aí vem a expressão, aliás, foi Simão Mágico, né? Elimas, Simão Mágico. De onde vem essa expressão em português? Simonia. O que é simonia? Se você procurar no dicionário de língua portuguesa, é tentar, ou é comprar, ou é adquirir coisas sagradas por dinheiro. De onde vem aí o Simão Mágico. Então a gente percebe que tinha briga, tinha desentendimento. Paulo e Barnabé não conviveram junto, cada um do seu lado. Dois homens de Deus, inquestionavelmente dois homens de Deus, mas não conseguiram caminhar junto, não é? A gente percebe lá, capítulo 15, o que aconteceu? Aconteceu um desentendimento que eles tiveram que resolver, senão a heresia ia entrar na igreja, gente dividida. Aí a gente pega a igreja de Corinto, nossa, partidarismo, irmãos ainda com inveja do outro, gente querendo processar o irmão, querendo processar outro irmão por causa de comércio, negócios que um vendeu uma coisa e veio o cheque escatológico, que em breve voltará e tal, e queria processar, e Paulo disse, não, calma aí, vamos resolver isso aqui de uma forma diferente. Gente que não era liberta ainda de pecados, como o desejo de roubar, homossexualismo, cachaça, está lá no capítulo 6. Então a gente vai tacar, né? Isso, não. Por quê? Porque é gente, amados. Nós não vamos encontrar essa igreja que seja perfeita. Agora, o que nós devemos labutar, perseguir, é corrigir essas coisas. Eu acho assim, qual é a diferença da igreja primitiva para nós hoje? Eu acho que só tem uma, só uma, porque os defeitos eram os mesmos. Então, não, lá eles eram perfeitos, não, os defeitos eram os mesmos, amados. Quando a gente estuda essas cartas de Paulo direcionadas às igrejas, você vê que é a mesma coisa, às vezes até pior, muitas vezes da nossa experiência de comunidade que nós temos hoje, que nós convivemos hoje. Mas qual é a grande diferença? É que lá se resolvia problema, é que lá se tratava do pecado, é que lá se dava importância de fato para corrigir erros, e Paulo vem exortando isso. E aliás, a advertência de Paulo para a igreja de Corinto foi justamente isso: vocês nem estão corrigindo o problema aí, hein? Corrigem esse negócio, porque um pouquinho de fermento vai dar toda a massa. Mas a gente percebe que havia problemas, mas qual era o diferencial? É que havia virtudes que talvez nós não temos mais.
ou que estamos deixando. Então não é que eles não tinham os defeitos, é que eles tinham virtudes que talvez nós hoje não estamos desprezando. Mas a gente percebe aqui na igreja da Ásia, né, as 7 igrejas, a gente vê esse perfil. E a gente falou de número 7, que é o número da totalidade. Se nós pegarmos assim, por exemplo, essas características, 7 características: gente que perdeu o primeiro amor, gente perseguida, gente que se mundanizou, gente que se bandiou para a política e está confundindo os papéis, gente que, deixa eu ver a outra, que quer comercializar a fé, gente missionária, gente acomodada, morna. Essas 7 características pode ter em uma mesma igreja, não pode? Então você não pode encontrar vários irmãos lá que têm essas características. Então a igreja, o Apocalipse mostra que a igreja pode ter pessoas com essas características. E para que isso serve para nós? Para que a gente olhe aqui essas características e coloque sobre a nossa vida, para nós termos cuidado, para não sermos então pessoas com essas características. Olha as possibilidades aqui que nós temos, diversas, né? Irmãos, eu louvo a Deus por toda aquela desgraça, por toda aquela pendenga, por toda aquela arenga, por todas aquelas disputas, por todos aqueles pecados que havia na igreja de Corinto. Porque se não houvesse aquilo, não haveria a carta de Paulo para nos alertar de todos esses pecados. Ainda bem que foi com eles, não foi com nós, ou não foi comigo, né? Então assim, na verdade, esses problemas, essas dificuldades todas, nasceram essas cartas porque tiveram necessidade de correção, de advertência, de alerta. Então para nós é uma bênção, foi uma bênção isso. Olha só, eu acho muito interessante, porque como fruto do pecado desse povo, Deus extrai algo para nos alertar. Deus é fantástico, né? Então mesmo no pecado, o homem vai lá e aproveita alguma coisa dessa situação para fazer algo, reverter em algo bom para nós, que são as cartas, que são o Novo Testamento, na grande maioria, nas epístolas aqui. Mas voltando aqui, então a igreja de Filadélfia, ela representa essa igreja missionária, essa igreja onde houve um grande avivamento, que vai do ano 1750 até o século passado, até o século 20, tá? Até o século 20, onde a gente experimentou todos esses avivamentos em vários países do mundo. John Wesley, Charles Finney, os grandes missionários, né, que invadiram aí todos os continentes. E aí o último avivamento que nós tivemos nos Estados Unidos, de onde surgiu aí essas igrejas pentecostais no Brasil, que é a Assembleia de Deus e Congregação Cristã do Brasil. Então essa igreja representa essa igreja missionária do ano 1750, onde muitas denominações surgiram aqui, muitas denominações: presbiteriana, batista, congregacional, metodista, eu acho que são as principais, né? Deus é amor. Não, Deus é amor é de 1962, é recente, bem agora, né? Então a gente chama de segunda onda do avivamento, que veio de 1950 para cá. Teve o grande avivamento em 1904, 1903, Estados Unidos veio para cá em 1910, então houve esse boom, essa explosão, né? O pentecostalismo invadiu aí o Brasil, em todos os lugares que você vai, Oiapoque ao Chuí, de um extremo ao outro do Brasil. Mas houve isso aí, era ênfase mesmo em evangelização e batismo com o Espírito Santo. É isso que enfatizava a mensagem pentecostal. Em 1950, a partir de 1950, aí surge mais essa questão, vem a quadrangular, Brasil para Cristo, Manuel de Melo, a Deus é Amor, né? Essas igrejas que são conhecidas como a segunda onda do avivamento, onde já, além da pregação evangelística, houve também a ênfase em curas, né? E libertações, ou seja, exorcismo, expulsão de demônios. Então houve aí essa segunda onda e vieram surgindo. Delas saíram as chamadas neopentecostal, que aí é a Igreja da Graça, a Universal, saiu da Igreja de Nova Vida, do Walter McAllister, né? Então o R.R. Soares, que é cunhado do Edir Macedo, eles eram da Igreja do Rio de Janeiro, do Walter McAllister. Se vocês entrarem no YouTube lá, coloca Robert McAllister, que é o filho, né? Que hoje é quem assumiu aí. E eles saíram de lá. Então a Igreja da Nova Vida, que é uma igreja saudável, boa, abençoada, coisa boa. Estou falando da Nova Vida, né? Aí surgiram essas neopentecostal e hoje tem essa multiplicação assim assustadora. Será que assim vai haver outro avivamento grande antes que Jesus volte? Eu não acredito. No Brasil não. No
no Brasil não, no mundo já está tendo. Está na Coreia do Norte. Na Coreia do Norte, oh meu Deus, agora me fugiu. Coreia do Norte é um onde onde o Espírito Santo está salvando aos montes pessoas. China, isso. China, Coreia do Norte. China e Coreia do Norte, acho que é os 2 pontos onde hoje há um grande avivamento mundial. Só que nesses 2 locais aí. Porque o Espírito Santo nunca deixou de agir, de atuar, de salvar, irmãos. Não é porque o Brasil está feio o negócio, em muitos aspectos, que a igreja de Deus não é a igreja no Brasil. O Brasil é mais um, né? É mais um movimento que Deus fez aqui em quase um século. Infelizmente nós não entendemos, não soubemos aproveitar esse derramamento do Espírito Santo sobre o nosso país através desses missionários. Teve um congresso, acho que foi no congresso de Lausanne, se não me engano, em 1974, onde reuniram os principais líderes do mundo, né? O Billy Graham, e aí eles estavam tentando fazer essa reunião de grandes líderes, dos maiores líderes do mundo, os principais, para saber como que poderia evangelizar o mundo e tal. Mas nos bastidores fizeram uma pergunta. Um dos líderes no Brasil, brasileiro, fez uma pergunta de como que os irmãos lá fora viam o Brasil, viam a igreja brasileira. E eles falaram assim: a gente vê o Brasil como sendo o lugar onde Deus está derramando, né, o seu azeite, está derramando o seu óleo, ou seja, onde o Espírito Santo está agindo, salvando pessoas, curando, batizando, libertando e tal. Acho que umas 2 décadas depois, não chegou a ser 2 décadas não, uma década e menos, 15 anos depois, 88, 89, entrando na década de 90, fizeram aí, houve outro congresso de líderes mundiais e fizeram a mesma pergunta: como vocês estão chegando à igreja do Brasil de fora? Sim, a gente está chegando à igreja do Brasil onde o castiçal de Deus foi mudado, foi retirado de vocês, porque vocês não entenderam que a igreja brasileira foi enriquecida por Deus para enviar missionários como celeiro para todo mundo, e vocês se enriqueceram, se acomodaram. Igreja de Laodiceia, né? Temos tudo. E de fato o que aconteceu quando a gente tem essa avaliação sociológica, histórica da igreja brasileira. Mas e aí? O Espírito Santo parou? Deus parou de agir? Deus agora vai ficar complicado por não ter missionários? Nada, irmão. Coreia do Norte, China, tá aí, o fogo pegando lá, né? Deus realizando milagres extraordinários. Milagre já é extraordinário, mas eu quis dar uma ênfase, né? Então, milagres assim, coisa fantástica. E fazia nas décadas aí, nas talvez 7 primeiras décadas do século passado. Então Deus está agindo, Deus não muda, Deus não depende da gente, né? Deus é soberano sobre a história. A igreja de Jesus vai muito bem, obrigado. A instituição religiosa que vai mal no nosso país, né? Então, a gente percebe aqui, igreja de Filadélfia. Irmã Cláudia, diga. Você está falando, né, da igreja, que eu perguntei assim, você falou que veio do Brasil, né? Os evangelistas de lá, isso, missionários. Para cá, os missionários. Antes disso, tinha crente no Brasil já? Oxe, 1500 e alguma coisa. Primeira Já igreja. tinha evangélicos A primeira no Brasil? igreja no Brasil foi entre índios. Eu contei isso aqui na matéria que nós tivemos. Nós tivemos a matéria História da Igreja, né? Tá. Então é por isso que eu não vou conseguir nem. Mas ele falou que veio de lá. Não tinha. Os batistas, nego, tu sabe mais ou menos, foi 1800 e pouco, não foi? 1800 e alguma coisa. Então 1800 alguma coisa já tinha a igreja batista, a presbiteriana já tinha a congregacional, que foi a primeira que chegou aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, né? Então assim, mas desde 1500, entre os índios, na colonização, já tinha uma igreja evangélica. Mas lógico que não vai dar para eu contar essa história, porque é na matéria História da Igreja, eu tenho condição de falar. Mas já tinha, mano. Por que é destacado por que eu falei inclusive do pentecostalismo? Porque foi através do pentecostalismo que houve essa explosão de evangelização, né? O avivamento, ele caracteriza, biblicamente falando, a colheita de almas, a grande colheita de almas. É isso que a Bíblia mostra como avivamento, salvação de pessoas, ponto final. Nós somos os confins da terra? Nós estamos? Os brasileiros? Não, não, nem na época era. Fala lá, né? Deus
Mas nem na época. Nós somos um país novo até, né? Mas tem outros mais novos, tem outros mais distantes. O Brasil, inclusive século passado, em comparação com muitos outros países. Porque geograficamente assim parece que nós estamos lá na curva. Né? Geograficamente eles olham, né, a América como último, né? Se o centro for a América, e não era. Os Estados Unidos passou a ser o centro, amados, depois da Segunda Guerra Mundial, que é muito recente. A Europa é o velho continente. A Europa é a base da história mundial, né? Então, a partir da Europa, os Estados Unidos também é longe, né? Então, assim, a Ásia é mais perto, e para nós a Ásia não tem nem tanta expressão hoje. Então, houve uma grande mudança a partir aí das guerras mundiais, do capitalismo, uma série de mudanças também que não tem como eu entrar, porque é uma parte muito extensa, onde eu tenho que explicar política, geografia, história. Eu tenho que entrar mesmo assim que é a minha área, na verdade, de formação, que é a sociologia, onde a gente avalia tudo isso, né? E é assim, muito interessante. Eu acho válido e a gente conhecer a nossa história em todos os sentidos aí, é muito interessante. Nós entendemos como que nós chegamos aqui, como que nós chegamos em tudo isso que nós somos, estrutura social, formação, história da igreja. Eu tento trabalhar isso, é que é muita coisa, não dá, né, para detalhar tudo, porque são 2000 anos de história, 7, 8 aulas, não tem como falar jamais, então a gente dá uma pincelada, mas deixa muita coisa para trás. Como que surgiu as penitenciárias, como que surgiu os orfanatos, como que surgiu os hospitais, como que surgiu as faculdades, as universidades, essas coisas, como surgiu o cemitério, não eram, as sociedades, não existia isso. Então essas modificações, a criação de tudo isso, nossa, é muito interessante, amados. Quem se interessar, eu te dou material aos montes da faculdade que eu fiz, tá bom? Então eu te dou lá rios de livro, para que você estude assim, amém? Tá bom, então depois me lembre. Vamos lá, amados, porque eu falei que ia dar uma pincelada, mas está sendo quase metade da aula toda aqui. A de Laodiceia, tá claro então as características das igrejas? A igreja de Filadélfia caracteriza essa igreja missionária, que vai do 1750, com esses grandes avivalistas, né, e missionários, e vai até o século passado então, e ainda nós vivemos de alguma maneira fruto desse avivamento, tá bom? De alguma maneira. A de Filadélfia. A de Laodiceia, que é a última, caracteriza essa igreja dos últimos dias, né? Podemos colocar dos dias finais nessa dispensação, que é essa igreja acomodada, essa igreja morna, essa igreja apática, essa igreja que não faz diferença nenhuma. Tem essa igreja, essa característica? Tem tudo, mas não tem nada. Então tem a estrutura social, como outro disse. Igreja, vamos dizer, né? Isso, como outro. Sim, tem tudo. Nós temos capital social, na sociologia a gente coloca isso como sendo pessoas, ou seja, nós temos mão de obra, nós somos 45 milhões de evangélicos no nosso país. 45 milhões de evangélicos. Então gente tem, não tem? Então já não tem mais essa falta. Tem gente, tem estrutura, nós não temos estrutura arquitetônica, prédios, templos, né? Faculdades, nós temos um monte de coisa. Nosso cristão, escolas inclusive, nós temos também. Nós temos dinheiro, muito dinheiro. Não tem eu, não tem você. Eu estou falando de estrutura evangélica. A igreja, ela corre rios de dinheiro. É um negócio absurdo. Os pastores mais estruturados. Não, eu estou falando no geral. Estou falando da igreja no geral, Cláudia. No geral, tem dinheiro. A igreja brasileira evangélica é rica. É rica, irmãos. Tá bom? Eu não estou falando de periferia. A periferia, essas que vivem nessa estrutura de sede e matriz se chama, né? E as outras, como que é? Filiais. Então, na verdade, essas filiais alimentam a sede, ela é rica, né? E fica chumpinhando, vampirizando, sugando das periferias, mas ela é a casa do tesouro. Trazei os dízimos à casa do tesouro. A igreja brasileira evangélica é rica, tem dinheiro, irmãos, tá certo? Tem ouro e tem prata. Eu levanto e anda que parece que tá difícil, né? Cobrança, né? Hã? E cobrança. Sim, tem tudo. Então é a característica dessa igreja nos dias finais. Agora olha que coisa interessante. Essas duas convivem juntas. Estou falando nessa época aqui. Ou seja, a igreja de Filadélfia e de Laodiceia. As características maiores delas convivem simultaneamente. Gente que se esforça, igreja que se esforça
para alcançar pessoas, evangelizar, fazer missões, e aquele povo acomodado. A gente percebe mundialmente essas duas características que se sobressaem, né? E possivelmente vai até o final da vida ou da história. Desgraçado, cega, pobre. Isso. Então é lógico que é, todas elas são. Está esclarecido as características da igreja, tranquilo mesmo? Tá mesmo? Então vamos partir para o capítulo número 5 e 6, que eu pedi para que vocês lessem em casa. Vocês tiveram 7 dias, eu acho que leram mais de uma vez, inclusive. Não? Meu Deus. Eu não tenho uma listinha assim hoje. Meu Deus. Vocês vão ter menos aproveitamento quando não fazem aquilo que eu recomendo. É fato, tá? Então eu quero estimular vocês a se dedicarem mais, se disciplinarem mais, a se organizarem melhor, para que vocês possam estar fora da sala de aula lendo, tendo esse hábito. Lendo, eu pedi para ler a Bíblia, não foi nem livro, é a Bíblia. Seria o capítulo 9 de Daniel, capítulo 24 de Mateus, capítulo 5 e 6 de Apocalipse. Ou seja, irmão, 4 capítulos apenas, 4 capítulos que numa sentada de 15 minutos vocês poderiam ter lido 15 minutos, 4 capítulos. Eu estou falando lendo devagar, respeitando ponto e vírgula, tá certo? Então assim, não fizeram, façam, ainda dá tempo, tá certo? Eu lembrei hoje à tarde, né? E aí, hoje nós vamos ouvir, vamos ter que ficar quietinhos. E não é bronca, eu não estou dando bronca, eu apenas estou dando um estímulo para vocês, para que vocês. Eu li outras coisas, eu li a Bíblia, mas eu li outras coisas. Entendi. Então, anotem, usa aí, ó, faz igual o Léo aqui, ó, o Léo está escrevendo uma carta, vai ter um livro no final dessa matéria aqui. O Léo, aí o Alex, a Cássia, Eu não tenho problema. eu acho que o Nego deve estar escrevendo alguma coisa atrás. Tá não, né? Vai. Sim, amados, façam isso. Vocês vão ver que essa leitura simples que eu estou recomendando, ela vai favorecer porque você já vem para a classe com algo na cabeça, né, que vai contribuir. E talvez o que vocês vão fazer? André, eu li lá o que você falou, mas eu não entendi muito bem o que é isso aqui. Aí o que eu faço? Eu tento contribuir mais ainda para aquilo que vocês já entenderam, né? Não espere que aqui de 7 dias, só aqui a gente tem aí essa explicação. Sim, que bom, glória a Deus. Não, eu acho que vocês entenderam desde o primeiro dia que eu falei. Vamos lá. Então é assim. Capítulo 5, capítulo 6, então eu vou ter que fazer essa leitura aqui com vocês. Tudo bem. Nós vamos gastar tempo. Nós deveríamos. Já entrar, né? Mas tudo bem. A gente está aqui para isso. Você não está dando a versão do versículo por versículo? Isso. A gente está aqui para isso, para ler mesmo, não tem nada não. Eu não acho ruim não. Tá? Então vamos lá, pegar o capítulo 5 de Apocalipse, capítulo 5. Vamos ler o capítulo 5, se Deus quiser, o capítulo 6, junto com Daniel 9 e o Mateus 24. Mas o capítulo 5, sem essas leituras, tá? Só quando eu for para o capítulo 6 que a gente recorre aos outros 2 livros lá. Então, capítulo 5. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Eu quero saber de uma coisa, irmãos, que eu retomei o capítulo 2 e 3, mas o 4 que é necessário vocês lembrarem, que foi a semana passada. Vocês lembram do capítulo 4? Também. Hã? Capítulo 5. Também li? Então não preciso ler mais. É o 6 e o 7. Então tá ótimo. Então vocês lembram do 4 e do 5? Sim. Lembram mesmo, Márcio? Tá bom, então vamos para o 6. É isso mesmo, obrigado, Analisa. Eu pensei que Quer não tinha. dizer, eu estou falando, né? Não sei se você de repente Você esperar está o final. anotado, que é o que estava anotado para a gente ler em casa, era o 5, 6. Então, é por isso. Eu só tenho escrito aqui no 4. Isso. Estou procurando e não achei. Não tem, não. É que a Analisa É ela porque tá. aqui fala sentada no trono, É. mas ele falou Sete no minutos, quarto 2 também. subindo, tá tudo. A Analisa está um pouquinho à frente assim Eu acho que tá. da turma. O 24 nasceu. Não, acho que é o 5. Amado, vamos fazer o seguinte: eu leio o 5 e o 6, tá bom? Vamos lá. Rapaz, Então amado. você começou a ler, porque eu leio fisicamente. Qual que é? Você começou a ler o 5. Capítulo de número 5 de Talvez eu não Apocalipse. tenha terminado, mas você começou.
Sim, não, eu acredito em você. Eu até confio mais na sua memória do que na minha, Annalise. É sério. Mas assim, só para não desagradar os irmãos, você concorda que a gente lê? Não. Então, segundo a autorização da Annalise, nós vamos ler de novo. Vale a pena ler de novo, vale? Então tá bom. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E ouvi a toda a criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que neles há, dizer ao que está assentado sobre o trono e ao cordeiro: sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostravam-se e adoravam o que vive para todos sempre. Então fiz a leitura, deixa eu retomar agora partes aqui da leitura. Segue a visão do capítulo 4, onde João, ele viu o Senhor assentado no trono, dominando, soberano, Senhor da história. Agora, na continuação da visão do capítulo número 5, ele vê que estava sentado no trono tinha um livro selado com 7 selos, que era um pergaminho, e geralmente o pergaminho tinha um selo. O selo era uma espécie de lacre de cera, onde era colocado o anel, inclusive, chamado anel de selar. No Antigo Testamento aparece ocasiões dessa, onde o rei põe o seu anel de selar, e aí ninguém pode abrir aquilo, O selo, ele, inclusive a gente vai estudar essa questão dos 7 selos, 7 trombetas. Nós, no capítulo 7, eu acho que com certeza hoje não vai dar tempo, mas no capítulo 7 aparece os 144 mil que foram selados. A gente vai saber quem são esses 144 mil. A gente já sabe que os testemunhos de Jeová têm uma opinião lá, que não tem nada a ver. Eu nem vou gastar tempo de explicar, porque não tem base teológica nenhuma. Não vou perder tempo de explicar isso, porque não vale a pena. Mas aí a gente vai discutir mesmo as posições teológicas possíveis sobre os 144 mil, quem são e o que é o selo. Mas o selo aqui aparece como algo que está lacrado e que ninguém tem autoridade para abrir isso. Só que o João, ele chora muito, porque foi dito a ele: não há ninguém nem no céu, ou seja, nenhum ser celestial, embora seja santo, puro e perfeito moralmente, esteticamente, fisicamente, sei lá o que mais, na mente, tudo, mas eles não eram dignos. Nem na terra ninguém for achado digno. Ninguém que estava vivendo ali, os reis, os sábios, os filósofos, os generais, os poderosos, ninguém foi achado digno, nem debaixo da terra, ou seja, nem todos aqueles que até então na história da humanidade passaram eram dignos. Nós estamos falando aqui de homens importantes da história, ninguém foi achado digno. E aí então o João, ele se desespera muito, porque eu estou colocando aqui uma possibilidade
da minha opinião pessoal, né? A minha opinião pessoalmente, nem estou tirando isso de livro nenhum, de comentário nenhum, de ninguém que eu ouvi. Se alguém falou isso, eu desconheço. Mas eu acredito que João chora pelo motivo de que o controle da história, ou o desenrolar da história, não estava claro e não estava acessível a ninguém, que seria incerto, que seria uma angústia. Imagina só, a gente não saber o que vai dar no final da história, não seria uma angústia? Né? Hoje nós sabemos, é um alívio, tudo tranquilo, mas imagina só a gente não saber o que ia acontecer. Talvez tem outras passagens lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento, aliás, com a promessa que Deus disse: não se preocupa, não se turbe o coração de vocês, se atemorize, na casa do meu pai há muita morada. Se fosse assim eu teria dito, isso seria bom, já teria uma basezinha. Mas olha o que o Apocalipse traz, desnuda, mostra-se explicitamente que no final da história Deus ele vai justamente levar a cabo aquilo que ele projetou desde o início, que a fúria das nações, que os poderosos do mundo, que as nações não estão dadas na mão de homens ímpios, de uma forma que não há controle de Deus, não é? Já pensou que desespero? O amanhã seria incerto? Não, o nosso amanhã ele é certo. O nosso amanhã, o nosso futuro, a nossa eternidade, para nós é tão segura que a gente não tem ansiedade pelo que vai acontecer amanhã, né? Não tem ansiedade. O cristão que é maduro, que entende o Evangelho, ele não se preocupa com o amanhã, não tem ansiedade com o amanhã, ele não sofre antes do tempo, ele não tem medo da morte, ele não se preocupa com o que vai acontecer, perseguição religiosa, leis que vão ser implantadas. O cristão está de boa, sossegado, né? Está igual Jesus, manso. Já viu Jesus desesperado em qualquer situação que ele passou adversa? Em tudo, sereno, autocontrole, convicto, sabendo que Deus estava agindo nos bastidores. Ele tinha clareza de que a sua missão estava sendo cumprida e que nada, embora humanamente ele era limitado, mas ele tinha uma missão na vida e essa missão ia se cumprir, e Deus ia manter Jesus vivo até o propósito dele. Então quem tem essa clareza está seguro, tranquilo, não perde noite de sono, não fica desesperado, não fica, é um negócio assim fantástico. O cristão assim, ele é uma pessoa assim que a gente olha e fala assim: como pode? O mundo se acabando e lá, não é porque é sossegado da vida, não é porque é negligente, é porque tem um espírito de mansidão sobre sua vida, né? Existe uma paz que excede todo o entendimento. Olha que coisa linda, é lindo, né? Aquilo é nós todos. Eu estou lógico. Você falando aí, o espírito de mansidão está longe. Então, amados, mas nós, de alguma maneira, isso que eu falei aqui, a gente precisa estar sendo por Deus transformado. Glória a Deus. Então, que bom que a gente reconhece isso. Quem não reconhece é porque está mal informado mesmo a respeito de si. Vamos voltar aqui. Então, aqui começa essa cena e ele se desespera. Mas aí vem um dos anciãos e diz que há um indigno de abrir o livro. Não chore, não há motivo para a tua angústia. Veio consolo, irmãos, aqui de Deus. Não chore, porque eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. É muito interessante, porque na ótica celestial Jesus é visto como um leão. Olha só, né? Uma figura soberana, poderosa. Só que quando o João olha no verso 6, e olhei, e eis que estava no meio do trono dos 4 anciãos viventes, entre os dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como se tivesse sido imolado, ferido, com marcas de ferida. Então, quando João olha, ele vê Jesus como um cordeiro que foi morto, com marcas de sacrifício. Eu já falei isso para vocês, né? Que possivelmente Jesus, aparentemente, ele carrega em si a marca dos cravos. Falei isso para vocês, até citei Zacarias lá, capítulo 3, verso 7, alguma coisa assim. Então Jesus, ele foi visto por João como esse cordeiro.
como aquele que é o Salvador, que morreu no lugar da humanidade. Além de ser esse cordeiro que foi imolado, esse cordeiro tinha 7 pontas. As pontas, ou chifres, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, representa poder, irmãos. Tá? Quando um profeta ia ser ungido, ou ia ungir alguém, quando alguém, eu vou pegar Samuel, 1 Samuel capítulo 17, quando Samuel vai ungir um dos filhos de Jessé para ser rei, ele vai o que? Derrama sim, mas é um chifre de carneiro, né? Alguns acham que é vaso, não é vaso, esse vaso que a gente conhece, é chifre mesmo. O chifre do carneiro era colocado o azeite simbolizava a ação poderosa do Espírito Santo, né? Porque alimentava, era o combustível do candelabro, do fogo, então era o combustível. E o chifre é sinal de poder, porque os animais, inclusive, o touro, outros animais, eles tinham essa característica de força, de poder. Então o chifre aqui representa poder. Os olhos representam sabedoria. Olha só, as 7 pontas, ou seja, a plenitude do poder ele tem, né? 7 plenitude. O chifre, então, poder, a plenitude do poder, e os 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados sobre toda a terra. A onisciência, então ele tem a onipotência, ele tem a onisciência. Olha que coisa interessante, amado. Essa é a figura de Jesus nessa representação. E então ele veio, o cordeiro, e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Então Jesus é que pega esse livro da destra lá do Pai que está sentado no trono. E ele, havendo então tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro e começaram aquela adoração. Adoraram a Jesus especificamente pelo fato de ele, com o seu sangue, comprou toda essa humanidade, todo o povo, tribo, língua e nação. Ele comprou com seu sangue, e eles começaram a louvar a Deus, a adorar a Deus. E aí nós vamos então no capítulo 6 agora estudar o desatar desses 7 selos, tá certo? Nós vamos falar sobre 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Só adiantando para vocês, 7 selos. O selo significa a revelação dos acontecimentos, tá certo? Esse livro escrito por dentro e por fora, estava escrito essas coisas? Estava escrito tudo isso que a gente vai ver daqui para frente no Apocalipse. O que é esse livro, o que é esse pergaminho com 7 selos? Ali está o desfecho do final da história humana, escrito lá. Olha só, a revelação toda estava lá. Por isso só Jesus foi digno de desatar isso, revelar isso, porque ele é onisciente, porque ele é onipotente, porque ele comprou inclusive a humanidade, né? E ele resgatou e deu essa segurança no final dos tempos. Então, mas esse livro é onde continha toda a revelação dos últimos acontecimentos da história humana. E aí, selo por selo, então, vai se desvendando, aí vai se desenrolando essa história humana, né? Então, primeiro selo, um acontecimento. Segundo selo, outro acontecimento. Terceiro selo, outro acontecimento. E selo por selo ia se desenrolando, ou ia se quebrando o selo, ia se mostrando para João: olha, João, vai acontecer isso, vai acontecer isso. Mas aqui era a revelação. As trombetas é o anúncio, né, do juízo de Deus parcial, então localizado. As taças é o derramamento pleno da ira de Deus, ou seja, o juízo de Deus universal. Só para adiantar. E aí a gente vai pegar então agora os selos. Quando a gente vê selo, só para depois, não, agora não dá. Nós vamos ter os comerciais. Depois dos comerciais, então eu volto com os selos e ainda vou dar uma ilustração para vocês. Quem falou? Nós estamos quietinhos. Nós estamos quietinhos. Não. Passou rápido. Sim. Esse negócio aqui não funciona mais não, meu Deus do céu.